Bom, gente, terminou há alguns minutos a entrevista de Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, já garantidos no segundo turno da eleição presidencial para o Brasil em 2018, para o Jornal Nacional, né? Onde foi abordado em poucos minutos iguais para cada um deles, um ponto central de uma polêmica que correu toda a candidatura dos dois, que é a defesa da democracia, o quanto os dois defendem a democracia e a Constituição de 88, né? O pacto. Gente, porque, de certa forma, o programa do Haddad falava em nova Constituinte, e o general Mourão, vice do Bolsonaro, falou também numa nova Constituição de notáveis, sem passar pelo crivo do povo, além de ser um filhote da ditadura. Bom, gente, um abismo incomensurável, até escrevi um texto sobre isso, um abismo incomensurável separa Fernando Haddad de Jair Bolsonaro. A não ser que você seja um fanático cego, você vê que é um abismo, né? A disputa será entre o despreparo total e de doer, de ouvir e de ver, de doer, e a inteligência do professor acadêmico da USP e mais recentemente da INSPER, na INSPER lecionando administração e gestão pública, se eu não me engano, e na USP no departamento de ciência política já há algum tempo. E o prefeito da mobilidade urbana, né, pública em São Paulo. Eu morei em São Paulo durante toda a gestão Haddad e depois todo o descalabro que veio com Dória e com o antipetismo e com a mentalidade paulistana de pobres e ricos motorizados, né, que não permitem uma mobilidade urbana, uma mudança, uma transformação na cidade, com ciclovias, com transporte público na frente, que ainda é hoje, que começa com Haddad. Diminuição de velocidade nas marginais para evitar tantos acidentes e mortes, diminuir tudo isso, ou acabar. Além do ministro, além do professor e do prefeito que começou uma mudança total para uma cidade mais humanista e com mobilidade urbana, que é um modelo, caiu tudo, que é um modelo de mobilidade urbana no resto do mundo, em toda a megalópole, toda a metrópole e capitais do mundo, tanto que ele ganhou um prêmio internacional a respeito disso, né, visando colocar São Paulo na vanguarda disso. Ele teve uma visão extraordinária em 4 anos, ajeitou as contas públicas, recuperou dinheiro de corrupção, por exemplo, do Maluf, das águas espraiadas e de outras gestões pretéritas. E, antes disso, do ministro da Educação, no governo Lula, de milhões de brasileiros, permitindo o acesso do ensino médio ao ensino superior, investimentos em bolsas de estudo, pós-graduação, doutorado, mestrado, né, sem precedentes. E a educação em primeiro lugar como investimento mesmo. ProUni, FIES, Enfiador, SISU, enfim. Uma visão extraordinária que permitiu a toda uma geração mudar no Brasil inteiro, a nível nacional. E, do outro lado, o despreparo do exército reformado, isto é, expulso, né? Colocou bomba uma vez, aliás, ele começa essa figura do Jair Bolsonaro começa na figura pública, se eu não me engano, uma matéria da Veja dos anos 80, quando ele coloca uma bomba no quartel, né? Como protesto para aumento de salário. E há vários... E isso é uma matéria séria, isso foi fato. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver também que vários colegas dele de exército, de quartel, achavam ele um tonto, um tapado em vários assuntos cognitivos. E você vê nas entrevistas. Ele é despreparado, é um tapado, né? Mentalidade assim, bitolada de soldado. E por que eu quero dizer isso? Há algo de vagabundo nisso, né? O Haddad está acima do PT e não precisa de cargos públicos. Ele é professor, tem um currículo. Não precisa de cargos públicos. Bolsonaro não. Bolsonaro entra no exército, que é um lugar, como diria o Raul Seixas, para quem não tem vocação, e de fato é assim. Por exemplo, quando eu tinha 8 anos, quando eu fiz 18 anos e fui lá na aeronáutica, tá, eu adorava aqueles aviões, mas acho que por causa da minha miopia eu não conseguiria. Por causa da minha visão que nunca foi apurada, de lince, de águia,
mas não queria aquela bitola toda. Sempre tive uma formação, um espírito crítico e humanista contra qualquer bitola religiosa, social, familiar, militar, política, etc. Então, o general, não, acredito que tenha sido tenente ou sargento, não sei qual é a hierarquia, ele falou simplesmente, depois de várias idas até lá, para fazer testes e tal, ele falou simplesmente, vá de um lado, daquele lado vá quem não quer servir, e daquele outro quem quer servir. Mas ele fez um jogo. Quem quer servir, se você está numa situação financeira delicada, seu papai e sua mamãe não tem como te sustentar, sirva a aeronáutica. Se você está bem encaminhado com uma perspectiva de futuro, não precisa. Foi isso exatamente. Eu fui, não quis. Outros quiseram, entraram nessa brainwash, nessa lavagem cerebral. Lugar para quem não tem vocação. Tem um papel histórico as Forças Armadas, sempre tem. Mas é um espaço realmente para bitolados e tal. Quando ele sai disso, é expulso ou sai, já no processo da redemocratização, ele vai para a política. Acho que na primeira eleição, ou nas primeiras, se vocês forem procurar os dados, 89, por aí, 90, ele está há 28 anos, né? E foi algo que o Haddad publicou hoje nas redes sociais dele, quer dizer, há 28 anos, sem nenhum feito significativo realmente para o país. Saindo deste espaço de quem não tem vocação, ele se arvora na política e vai colocando os 3 filhos, né? Sempre arregimentando uma mídia alternativa, MBL, etc, etc, youtubers, lacaios, de certa forma, para atingir um eleitorado, né, mais vulnerável, incauto, com um repertório mais baixo e conservadores, com perseguições a kit gays inexistentes, doutrinações inexistentes, absurdas, comunismos equivocados, fantasmas, né, superado no resto do mundo inteiro, essa coisa de ameaça comunista, e justamente para movimentar, manipular e serem eleitos. Né? Ele e os 3 filhos, que são cópias xerox dele. Quer dizer, gente, são vagabundos. Né? Então o abismo é muito grande entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Volto a dizer, apenas um fanatismo muito cego e ressentido pelo momento econômico, político, social do Brasil não deixa ver isso. Né? É o despreparo total de um sujeito que viveu no exército, foi um péssimo capitão, reformado, expulso, e depois um péssimo deputado federal, que colocou os 3 filhos na política. Quer dizer, fez carreira, né, dentro dessas duas esferas. Quanto que a Haddad tem uma trajetória linda acadêmica, importantíssima, e depois como prefeito, como eu disse, infelizmente não reeleito por causa de um antipetismo, por causa daquele momento, e das multas também que ele fez demais, como a população motorizada diz, reclama. E com uma trajetória renomada no Ministério da Educação. Quer dizer, um abismo incomensurável, incomensurável. E os debates mostraram isso também, no olho a olho, no argumento, na fala, não politiqueira, mas de quem entende e de quem tem o que fazer. E é um abismo também nas pautas. Né? Haddad quer uma reforma tributária que o PT já deveria ter feito e que o resto do mundo da social-democracia fez de estado de bem-estar social, em que se puxa para baixo quem está muito em cima, os super ricos, e se eleva para cima quem está mais embaixo, através de uma reforma tributária, né? Onde o ponto-chave, pelo menos por enquanto, mas há vários outros pontos, é no imposto de pobres e classe média. Diminuir muito e aumentar para os super ricos, quem é muito rico, e as classes muito mais altas, que pagam muito pouco, sobretudo no consumo. Isso estrutura bastante a sociedade brasileira. Depois ele pretende uma reforma bancária também importantíssima para pulverizar o monopólio dos bancos no Brasil, que é algo absurdo.
Então, enquanto isso, o ultraliberal Paulo Guedes fala em desoneração de folha de pagamento. O que quer dizer isso? É algo ruim para mim e para você. O que quer dizer isso? Fala em família tradicional, quando estatisticamente a família brasileira é múltipla. São mães solteiras, ou famílias de homossexuais, ou criadas pelos avós, ou só por mulheres, ou só pelo pai sozinho. Quer dizer, estatisticamente, isso já ficou no século XIX, a família tradicional brasileira. É ultrapassadíssimo. E, logicamente, está em crise e entram sempre em briga. Todo pai de família tradicional foi adúltero alguma vez, por exemplo. E os filhos são rebeldes. Mas, enfim, que mais? É um ultraliberalismo muito grande, né? Falou naquela primeiro pronunciamento dele afastado do jornalista, né? Algo completamente estranho, antidemocrático, ao contrário do Haddad. Quer dizer, ele foi votar, podia falar pelo menos um pouco com o jornalista sentado, que vai pôr um fim no ativismo. O que quer dizer isso? Isso é completamente antidemocrático. Em um lugar do mundo de uma democracia, você põe um fim no ativismo, ao contrário, você dialoga com o ativismo. Faz parte do jogo democrático. Porque ativismo é política fora da instituição. Como que ele vem falar em Estado mínimo se ele quer pôr um fim no ativismo? Né? Isso seria um fortalecimento de um Estado autoritário. Sem falar que o general Mourão é um filhote da ditadura. Então é um abismo. É um abismo de trajetória, é um abismo de perspectiva, é um abismo intelectual, é um abismo de postura de presidente da República, um abismo de oratória, um abismo estético, um abismo político, um abismo social e um abismo econômico. Não é nem branco nem nulo, tem que ser Haddad.